paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, no formato online aqui da IAD Glória. Você é sempre o nosso convidado para estar aqui conosco. Compartilhe essa aula, mande para alguém que precisa ser abençoado pela Escola Bíblica Dominical. Na semana passada, nós tratamos aqui acerca do ministério do profeta Elias e Eliseu, esse momento de transição, de sucessão de Elias para Eliseu no ministério profético. E nessa semana, nós vamos estar tratando acerca do ministério de Eliseu. Então, vamos estar tratando exclusivamente do profeta Eliseu. E é interessante ver o que Deus realizou através da vida do ministério do profeta Eliseu. Fica ligadinho, acompanha a nossa aula aí nessa oportunidade. O texto áureo da nossa lição está em 2 Reis, capítulo número 3, versículo número 11, e diz assim a palavra de Deus. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo livro dos Reis, capítulo número 3, versículo número 11. Verdade prática da nossa lição. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Então aqui está a verdade prática da nossa lição, que nós temos o hábito de dizer que é um resumo da nossa lição. Está aqui comigo mais uma vez, mais uma semana, o presbítero Israel, nosso companheiro de escola bíblica dominical, e eu quero pedir para ele para já fazer a leitura bíblica em classe, nos textos indicados pela lição. Olá, Pai do Senhor, meu querido, minha querida, que está nos assistindo toda semana. É um prazer estar com você e Deus te abençoe muito. Quero ler a palavra do Senhor aqui no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, e de 9 a 11, de 14 a 18. No capítulo 4, versículo de 1 a 7, e de 38 a 41. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeado com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me
que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. E voltando Eliseu de Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquinhas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém. Perfeito, excelente. Apesar de ser uma leitura muito extensa, né? É uma leitura que tratou aqui especificamente de 3 milagres, que são os milagres que foram operados por Deus através do profeta Eliseu. E nós vamos estar vendo aqui o primeiro milagre que foi operado, né? Que foi a abundância de água numa região que estava tomada pela seca, que não tinha água nem para o exército, nem para o gado do povo de Deus, né? O segundo milagre foi tratado aqui também pela lição, que foi o milagre da multiplicação, né, do azeite da viúva. E o terceiro milagre que foi tratado aqui foi o milagre da retirada do mal da panela, que existia mal, que os filhos dos profetas, se fossem comer aquele alimento, certamente morreriam. Então, foram 3 milagres que foram abordados nessa leitura que nós fizemos aqui agora há pouco. E o que nós observamos, um ponto em comum entre esses 3 milagres, é que a fé e a obediência em todos eles, né? E a unção de Deus sobre a vida do homem de Deus resultou em bênçãos para a vida daqueles que foram direcionados por aquele milagre. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver aqui que o Senhor, ele zela pelo seu povo. Deus tem cuidado do seu povo. No segundo tópico da lição, nós vamos estar vendo a respeito da fé e da confiança da viúva de Sarepta, que sabia que estava numa situação difícil, mas ela recorreu à pessoa certa, que era ao homem de Deus que poderia orientar e direcionar ela. E terceiro, nós vamos finalizar acerca do ato de fé de Eliseu. Isso nós vamos estar tratando no terceiro tópico, sobre a morte que havia na panela. Então, nós temos a oportunidade, nessa lição da Escola Bíblica Dominical nessa semana, de estudar sobre o ministério desse grande homem de Deus. E o ponto central dessa lição é: Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. O que é milagre? Milagre é tudo aquilo que foge à órbita natural. É tudo aquilo que é sobrenatural, que nós não podemos realizar, que nós não podemos fazer, mas que Deus pode fazer. E Deus se utiliza de pessoas para operar milagres aqui na face da terra. Deus ainda hoje
opera. Nós precisamos ter essa segurança, né? Então eu queria pedir aqui ao presbítero Israel, feito essa introdução, que nos trouxesse aqui esse primeiro tópico. Como essa lição nós vamos estar tratando de um milagre em cada tópico, eu queria pedir aqui, presbítero, que o senhor nos trouxesse esse primeiro tópico, tratando acerca desse primeiro milagre aqui, né? Que Eliseu salva os 3 reis e os exércitos também. Eu vou abordar o segundo tópico, a gente de repente fazer uma interação entre cada tópico para a gente aproveitar o conteúdo mais completo de cada tópico. Graças a Deus, olá povo de Deus, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos em mais uma aula aí, esta semana, falando sobre esse ministério importante, né, o ministério do profeta Eliseu. E nesse primeiro tópico, nós vemos que Eliseu, ele salva 3 reis e seus exércitos, né? E aí no primeiro subtópico fala de reis bons e maus. E nós gostaríamos de falar sobre como que são interpretados essa fala, na realidade, o que é considerado, já que na Bíblia nós vemos que fala-se muito no rei mau, né? Um rei que foi mau. Então, podemos entender que o rei ele era considerado um rei mau não pela sua forma de administrar, né? Porque às vezes quando a gente pensa nesse contexto, então ele foi mau porque ele não soube administrar ou foi a forma que administrou. Mas aí vemos que ele é considerado rei mau quando ele desprezava, né, a Deus, o Deus verdadeiro, quando ele incitava a idolatria, quando ele rejeitava, não tinha um relacionamento para com o Deus de Israel. Então, por isso que ele era considerado como o rei mau. Então, nós podemos ver que esse milagre que aconteceu, né, esse poder de Deus que se manifestou diante daquela ação, porque vemos que os moabitas, eles queriam, né, invadir, né, Israel, eles queriam realmente destruir, que de repente esse era o prazer, porque na época eles estavam pagando muito impostos, né, ao rei de Israel. O rei de Israel era o Jorão, né, que era o filho de Acabe, e podemos ver que Jorão ele é mais um rei idólatra, é mais um rei que abandona a adoração ao Deus verdadeiro. E o que eu acho interessante é que ele, quando ele percebe, né, essa invasão, ele percebe que ele vai ser atacado, né, por esse povo, pelos moabitas, ele vai pedir ajuda, né? E aí onde se reúnem, onde se juntam, né, o rei de Judá, né, que era Josafá. Josafá podemos ver que foi um rei considerado como um rei bom, porque ele incentivou, né, a adoração ao Deus verdadeiro. Era um rei que tinha intimidade com Deus, Deus estava com ele, e vemos que também aí vem um outro rei, que era o rei de Edom. Então se junta o rei de Israel, né, que era Jorão, o rei de Judá, que era Josafá, né, e o rei de Edom. Então, e aí eles se reúnem contra, né, os moabitas. E aí o que vale a gente citar mais ainda nessa aula é que quando eles veem diante dessa afronta, que vão falar que ele vai pedir o auxílio, a ajuda a Josafá, porque ele sabia que Josafá servia realmente ao Deus verdadeiro, né? E aí Josafá que tem essa iniciativa de perguntar, será se ainda, né, existe algum profeta? E aí eu vejo, né, essa necessidade, né, da intimidade para com Deus, porque quando ele diz que é aquela coisa, vamos saber primeiro. Josafá tinha essa precaução, né, essa dependência de saber de Deus, se realmente Deus estava, né, no negócio, o que queria acontecer.
E aqui nós trazemos para a nossa vida, né, diante da intimidade que temos com Deus, que tudo que formos fazer devemos consultar a Deus, devemos perguntar qual é a resposta de Deus. E aí ele diz, ele tem essa preocupação. Não há aqui algum profeta do Senhor, olha, que valor, né, que intimidade e reconhecimento, para que consultemos ao Senhor por ele. Aqui está no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu. Então, quem era Eliseu? Eliseu era filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, aqui Eliseu já estava no seu ministério, já estava ali fazendo a obra do Senhor. E aí eles vão, consultar a Eliseu, e ali Eliseu, o que eu acho interessante é que ele diz que vive, aí Eliseu, olha a resposta de Eliseu, né? Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, né, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Então aqui ele está falando direto para Jorão, porque Eliseu sabia quem era Jorão, né? Sabia quem era Jorão, sabia quem era Josafá, né? E aí Eliseu, ele diz que se não fosse pela presença de Josafá, ele não ia nem ver, né? Mas em consideração a Josafá, porque ele sabia que Josafá temia o Senhor, e aí é onde ele fala que a vitória iria ser alcançada, que eles iam esses moabitas, eles iriam ser destruídos. Porque é uma coisa interessante, quer dizer, você não vê água e se encher, né, de água, se alagar de água, você não vê. Então quase dizer assim, chuva, não ia haver chuva, né? Não vereis vento e nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Então é esse milagre que acontece, e nós podemos ver que aqueles moabitas, quando esse fato aconteceu, eles veem, né, que há essa necessidade, né, porque eles até então eles não entendiam, e através desse milagre eles vão pensar que aquele povo não existia, que eles tinham abandonado de repente suas casas, e aí eles vão lá, e quando eles chegam lá, todos estão guardados, e ali eles aproveitam, né, para destruir, para matar, né, esses moabitas, para acabar os moabitas. Então é uma estratégia, né, de Deus, essa água, esse vento é uma estratégia para esconder, né, o seu povo. Então Deus, ele sempre tem uma saída para o seu povo. Então aí onde aqui Deus, ele salva os 3 reis através desses fenômenos que aconteceram. Os moabitas, eles são confundidos, e aí eles vêm e pensam que esse povo tinha destruído, de repente tinha morrido, tinha acabado, não tinha mais ninguém ali em suas casas, suas moradas, e eles vêm ao encontro, mas eles estão tudo guardados, e é o momento de ataque, o momento de atacar, e ali eles são destruídos, né? Que Deus, ele nos dê esse entendimento, né, de buscarmos a Deus e de irmos a buscar a resposta, né, para tudo aquilo que precisarmos diante de Deus, né? Perfeito. Sabe o que eu acho interessante, antes de passar aqui para a minha responsabilidade do segundo tópico, é que existia um rei entre os 3 que era um rei mau, segundo a linguagem do primeiro tópico aqui da lição, que era Jorão, que era rei de Israel, né? Josafá rei de Judá. E mesmo tendo um rei mau no meio dessa junção, Deus não deixou de honrar a fé de Josafá e livrar o seu povo. E aí o comentarista disse assim, não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir em favor daqueles que o temem. Então, às vezes a gente fica preocupado por isso. Nós estamos dentro da casa de Deus, por exemplo, e tem tanta gente que a gente vê que podia ser e não é.
que aparenta, mas não é, né? E nosso desejo era que Deus limpasse, retirasse ou arrancasse, né? Mas nós precisamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Não é porque existe alguém infiel no meio que Deus vai deixar de honrar os fiéis, nem de livrar o seu povo e nem de cuidar da sua igreja, né? Então, fica o aprendizado desse primeiro tópico aqui nosso. Me permita aqui para a gente já passar para o segundo tópico, que é o segundo milagre que Deus ele se utilizou do profeta Eliseu para realizar, que Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel nos tempos bíblicos era uma situação muito complicada, porque realmente no tempo bíblico as mulheres não tinham nenhuma função de provedora, elas não trabalhavam, tudo isso era função do homem. Então, quando uma mulher ficava viúva, ela era meio que desamparada. Não existia um sistema de previdência, por exemplo, como nós temos hoje no Brasil, que é um sistema que cuida das mulheres viúvas, né? Então, era uma responsabilidade da família daquela mulher cuidar. Mas muitas vezes, quando o marido dela morria, ficava dívidas. Aí ela tinha que pagar dívidas. E como é que a mulher pagaria dívidas se o que ela tinha era nada? No caso dessa mulher aqui, da viúva de Sarepta, ela não tinha absolutamente nada. Só que nada a não ser uma botija de azeite, né? Nada a não ser uma botija de azeite. Deixa eu corrigir. Mas Deus ouviu o clamor daquela mulher. Ela foi buscar a solução através da pessoa certa, que era o grande homem de Deus. E é através dessas pessoas que nós encontramos direcionamento do Senhor para a nossa vida, quando nós nos encontramos numa situação de calamidade, numa situação de risco muito grande. Nós precisamos procurar conselhos, direcionamento, palavras, orientações e ajuda de pessoas que realmente nós identificamos serem mulher de Deus e homem de Deus, porque essas pessoas sempre vão ter uma palavra, uma direção do Senhor para a nossa vida, e o Senhor entra com providência, como foi o caso daquela mulher. Ela chegou para Eliseu e disse assim, meu marido morreu, os credores estão querendo levar os meus filhos para serem escravos, e era um direito dos credores, só que meu marido, o Senhor sabe que ele era seu servo. Ele temia ao Senhor, ele estava com o Senhor continuamente, e aqui a gente vê a necessidade de nós servirmos ao Senhor, que ainda que aconteça algum infortúnio, Deus não desampara jamais aqueles que servem a Ele. E quando essa mulher disse para ele, Eliseu perguntou, o que é que você tem em casa? Ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Eliseu mandou ela voltar para casa, pegar com os vizinhos vasilhas emprestadas, entrar dentro de casa, fechar a porta, ela e os filhos, pegar a botija de azeite e encher as vasilhas, até não ter mais vasilha para encher. E dessa maneira foi o que a mulher fez. E eu acho interessante aqui, é que ela podia chegar, presbítero Israel, para Eliseu e dizer assim, não faz sentido você mandar eu fazer isso, você está fazendo de louca, de boba, você está tirando graça com a minha cara, posso dizer assim, né? Se aproveitando da minha fragilidade, não faz sentido você me mandar fazer uma coisa dessa. Que era algo realmente assim, fora da curva que Eliseu mandou ela fazer. Mas ela foi obediente ao homem de Deus. E às vezes tem coisas que Deus usa pessoas para nos direcionar, que a gente acha assim, que é fora da curva. Mas nós não sabemos o que é que Deus tem preparado para nós. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Então, ela foi uma mulher de fé, porque ela creu, ela foi uma mulher obediente e ela juntou seus filhos dentro de casa para fazer o trabalho que precisou ou que precisava ser feito. E quando ela fez, não faltou azeite na botija até encher a última vasilha que se tinha. O que é que isso demonstra para nós? Que toda atitude de fé e obediência é abençoada por Deus e que Deus opera milagres nas nossas vidas. Nós servimos ao Deus que é o Deus da providência, é o Deus que providencia tudo para as nossas vidas. Uma coisa importante que o comentarista fez questão de frisar aqui é que a família daquela mulher ela permaneceu unida. Ela juntou os filhos de casa e os filhos fizeram
assim como foi orientada, tanto ela quanto os filhos. Eu até citei aqui um termo do comentarista, família unida em torno do sagrado, em torno daquilo que Deus ele reservou para nós. Porque Deus ele tem reservado coisas maravilhosas para a nossa casa, para a nossa família. A gente só precisa se manter unido em torno daquilo que Ele nos orientou, que Ele nos mandou a fazer. Então, esse é o segundo milagre que Eliseu ele realizou e que é também exemplo para nós. Fé, obediência, né? E unidade, uma família unida, Deus ele abençoa. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes, o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Preste atenção nisso aqui. O milagre que aquela mulher estava precisando, o que ela estava necessitando, já estava dentro da casa dela. Deus só fez multiplicar aquele azeite. Então a gente fecha aqui esse segundo tópico, que eu queria aqui para Israel. Terceiro tópico, a morte que havia na panela. A morte, né, que havia na panela, nós vemos aqui essa interpretação, né? Que a morte na panela, por que havia morte na panela, né? Mas antes de falarmos sobre esse episódio, né, o que realmente significa, né, essa morte na panela, nós podemos falar também nesse tópico, né, sobre a escola dos profetas, né? Então, a escola dos profetas, elas existiam, né, em três lugares, né, interessante, em Betel, Jericó e em Gilgal, né? E sabemos que existia um importante, né, objetivo, né, para que existiam essas escolas, né, qual era o objetivo, quem eram esses que estudavam essas escolas. Então, esses filhos, os discípulos dos profetas, eles estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Então, nessas escolas, os alunos eram encorajados, né, a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Então, digamos que hoje fosse a nossa escola bíblica dominical. Perfeito. A escola bíblica dominical hoje é interessante. Eu assino embaixo desse livro. É um lugar onde se tira dúvida, né, onde se conhece a palavra, a interpretação da palavra com maior detalhe, né, de uma forma mais ampla, né. Então, existia também nesse tempo, né, essas escolas, né, para que houvesse essa preparação, né. Eles também desenvolviam um relacionamento com o Senhor, né, e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que implantavam em Israel. Por isso, eles eram perseguido por alguns reis. Então, nós vemos que a conservação, né, eu posso entender assim, falar da conservação de um grupo de pessoas, ou daqueles que são realmente o remanescente, né, de Israel, o povo de Deus. Né? Aqueles é um local onde se ensina a ter um relacionamento com Deus, onde combater a idolatria, combater, né, as heresias, a orientação para esses reis. É por isso que eles eram perseguidos, né? Então esse era o objetivo dessa escola, né? A conservação do relacionamento com Deus, né? O estudo da palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. Então nós vamos falar agora da morte, né, que havia na panela, né? A morte que estava naquele momento, que assustou na realidade. Então, esse episódio, ele aconteceu, né, em Gilgal, exatamente, né, nessas escolas, né, onde tinham essas pessoas. Né, podemos ver ali como um evento, né, como um momento, né, de refeição, né, para muitas pessoas. E devido à falta, né, de alimentos, né, devido essa escassez, né, de alimentos, diante de como que estava o cenário, diante de repente da fome, e ali Eliseu ele manda, né, que o seu servo ele prepare, né, um ensopado, de repente uma sopa, né,
digamos, na palavra de hoje, né? Ou seja, na nossa linguagem, né? Preparar uma sopa, né? E aí o servo vai à busca desses alimentos e entre os legumes, né, que ele vai escolher, que ele coloca para fazer, né, nesse ensopado, aí vem uma erva, né, brava, e devido a ele não ter o conhecimento, né, dessa erva, esse conhecimento ele coloca no meio, né, coloca essa erva. Então, nós vemos aqui, o escritor ele diz que era um tipo de um pepino, né, silvestre, né, ali, né, outra a lição, nós podemos ver também na Bíblia, como a fala de uma barra brava. Então, na verdade, era uma erva que existia. E aí, quando esses homens, depois de cozido, e eles percebem, que experimentam, que tomam aquele caldo, e ele se assusta, ele diz, a morte na panela. Por que a morte na panela? Porque realmente, se não fosse o milagre de Deus, se Deus não estivesse intervindo naquele momento, eles tinham esse conhecimento. Esses que vieram e disseram que a morte na panela, então realmente era uma erva venenosa, né, que eles iriam morrer. Né? Então ali é um susto que eles tomam, e eu acho interessante quando eles dizem a morte na panela. Né? E aí, diante dessa situação, o homem de Deus, o profeta, o servo de Deus, ele não se intimida com isso. Aí o que é que ele faz? Ele manda que coloque a farinha, coloque a farinha, a misture, e que eles comam. E aí quando eles colocam, né, a farinha, e aí eles comam, realmente não existia, eles comeram e ficaram bem e ninguém morreu. Então o milagre aconteceu. Aquilo que era para ser morte, então Deus transformou, né, em alimento para aquele povo. Então eu vejo aqui que vale a pena servir a Deus e que vale a pena estar ao lado de pessoas que servem a Deus, de pessoas que têm compromisso com Deus, de pessoas que têm essa intimidade para com Deus, né? Porque através dessa intimidade do profeta, do Eliseu com Deus, quer dizer, o que poderia ser morte transformou-se em alimento, né? Por isso também é bom a gente apresentar, né, as nossas refeições a Deus, né? Tem pessoas que às vezes vai comer e antes de apresentar a Deus, come e tudo, e a gente não sabe o que tem ali, de repente seja algo que venha para prejudicar. Tem morte na panela. Né? Tem morte na panela, a pessoa não sabe como com tudo. Graças a Deus que Deus é tão bom, que nos livra muito diante das nossas falhas, né? Mas é bom apresentar a Deus, né? Aqui eu vejo que Eliseu apresentou, né, ali a Deus, e ali não, nada de morte, né? Perfeito. Perfeito. Meu querido, nós estamos chegando aqui já ao final dessa lição da Escola Bíblica Dominical dessa semana, mas nesses 3 milagres que foram operados através do ministério do profeta Eliseu, nós observamos que sempre houve uma interação humana. É óbvio que Deus ele não depende de ninguém para operar milagre, para fazer. Deus não depende. No entanto, ele se utiliza de pessoas para cumprir os meios e os propósitos que ele tem aqui na terra. Então nós vimos lá uma atitude de Josafá, logo no começo. Sim. No caso da viúva, nós vimos uma atitude dela de ir até o homem de Deus. E agora no caso da morte na panela também nós vimos a atitude daqueles homens de informarem a Eliseu, né? E Eliseu mandar pegar a farinha, botar dentro da panela lá. E eles comerem. Se saciarem e viveram. Exato. Então nós enxergamos que Deus opera o milagre, mas existe sempre a participação humana com uma atitude de fé, crendo que o Senhor ele realmente trabalha, ele opera o milagre. Isso mesmo. Nós encerramos a nossa Escola Bíblica Dominical. Quero pedir aqui ao presidente Israel se tem alguma abordagem ainda mais. Não, eu só quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando toda semana, né? Que você continue assistindo as nossas aulas, faça interações, compartilhe, faça um trabalhar de nos ajudar, né? Nesse projeto. Exatamente, nesse projeto, porque quando você compartilha, quando você faz uma interação, quando você dá um like, quando você faz um comentário, então você está fazendo algo para o crescimento da obra de Deus na terra. Então isso é bom, que Deus te abençoe.
Perfeito. Muito obrigado, presbítero Ezael, e a você também, muito obrigado. Na próxima semana nós temos mais. Na próxima semana nós vamos tratar aqui acerca de Naamã. Deixa eu te dizer o tema aqui da lição da próxima semana, para você já ficar aguardando aí direitinho, tá bom? Naamã é curado da lepra, lição de número 8 na próxima semana. Nós vamos estar vendo aqui como que se deu a cura de Naamã, nós vamos estar observando aqui que Eliseu, enquanto profeta, enquanto homem de Deus, rejeitou os presentes que Naamã trouxe para ele. E por outro lado nós vamos ver também o fracasso de Geazi em aceitar esses presentes e foi acometido por uma lepra, pela mesma lepra que estava em Naamã, por conta disso. Tudo isso nós vamos ver na próxima semana na lição da Escola Bíblica Dominical e nós já estamos ansiosos por ter você conosco, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.